Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando a aula da Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo. E meu aluno e minha aluna, vem comigo, chega junto, que agora a gente vai ver os direitos e deveres do administrado. Meu aluno, a partir daqui é muito mais custo-benefício que recorramos à letra da lei em várias situações específicas. E essa parte de direitos e deveres é uma delas, porque não existe muito segredo. Quais são os direitos administrados? Ter idoneidade, lisura, segurança jurídica no processo. Qual é o dever do administrado? Prestar as informações necessárias, fazer tudo direitinho para o processo andar. Ok? Então não existe muito problema quando a gente fala de direitos e deveres. Então, vamos fazer aquela leitura marota e comentar, caso necessário, vem para cá. O administrado tem os seguintes direitos sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. E peraí que eu vou passar o slide aqui, pode ficar na tela. São deveres do administrado sem prejuízo de outros. Por que eu circulei essas duas coisas, meu aluno e minha aluna? Vem para cá, para você verificar o seguinte, que os direitos e deveres na Lei 9784 de 99, eles são exemplificativos. Ok? Eles são exemplificativos, ou seja, eles são não exaustivos. Então a lei dá meros exemplos, ok? Então vai falar sem prejuízo de outros. Então se por um acaso perguntar os direitos e deveres são taxativos, errados, eles são exemplificativos, vamos que vamos. Direito do cara, ser tratado com respeito pela autoridade servidor, lógico, né? Ter ciência da tramitação dos processos e que tenha condição de interessado, vista dos autos, cópias dos documentos e conhecer as decisões, ou seja, ter acesso ao seu próprio processo de maneira completa, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, ou seja, contraditória pela defesa, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação vem para cá. Meu aluno, inclusive, isso aí é muito utilizado no processo administrativo disciplinar, que está lá na Lei 8.112 de 1990, né, quando falamos da União, que a falta de defesa técnica por advogado não é motivo para invalidar o processo administrativo disciplinar. Ou seja, lembre-se de uma coisa do processo administrativo. Salvo lei específica, salvo disposição legal, a presença de uma defesa técnica por um advogado não é necessária. Usando o meu próprio exemplo, eu não usei advogado nenhum, mas também, né, cara, eu já tenho uma manha aqui do processo administrativo, né, então foi tranquilo, eu fiz minha própria defesa, tudo bonitinho, né, não precisei me representar por um advogado externo. Ok? Tranquilo? Então, show de bola, vamos pra frente. São deveres do administrado expor os fatos conforme a verdade, lógico, né, cara? Se é um processo administrativo, você tem que ser veracidade, você tem que ser real, né? Porque se descobrir que você tá mentindo no meio do processo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, ou seja, de maneira negligente, de maneira retardada que eu falo não de ser retardado, mas você retardar o processo, é você não agir de uma maneira que prejudique o processo, ok? E prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos, uma vez que a administração pública busca a verdade real. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente. E aqui está, súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Meu aluno, vem para cá. Veja só, o processo administrativo disciplinar é regido por uma lei específica. No caso da União, regido pela Lei 8.112 de 1990. Ou seja, a Lei 9784 vai funcionar de maneira supletiva ou
subsidiária, tá bom? Mas lembre-se que essa súmula vinculante, está falando exclusivamente do processo administrativo disciplinar. Mas isso não exclui o fato de que a defesa técnica por advogado, ela não é obrigatória em qualquer processo administrativo, salvo se devidamente especificado em lei. Beleza? Uma outra situação importante é o seguinte, é que o administrado, ele tem o direito de obter uma decisão explícita. Como assim? Um exemplo prático também que está acontecendo onde eu trabalho, com a situação de pedidos de progressão, né, que vão dar ali um aumento salarial, um aumento remuneratório para tal servidor. O que acontece? Com o advento da Lei Complementar 173 de 2020, que basicamente, né, ela teve várias implicações orçamentárias pelo estado de calamidade que a gente está vivendo por causa da pandemia de coronavírus, né? Então tem muita dificuldade em a administração pública conceder aumentos salariais nesse período. Isso tá dando o que falar. O que acontece? A via administrativa tem que dar uma decisão explícita. Eu sou um servidor de nível superior de onde eu trabalho. Eu sou autoridade para dar decisão? Não. Eu sou uma autoridade consultiva, eu faço um parecer. Quem dá a decisão é o presidente, a autoridade máxima do órgão onde eu trabalho. Beleza? E essa decisão, ela tem que ser explícita. Ela tem que falar sim ou não. Ela não pode falar talvez. Por quê? Para que o administrado tenha oportunidade de, caso não concordar com a decisão, ou entrar com um recurso, e se o recurso não for provido, caso o administrado queira, adentrar na via judicial. Ok? Então lembre-se disso, a decisão tem que ser explícita. Vamos que vamos, vem para a tela. O administrado tem o direito de obter uma decisão explícita padrão. Início do processo. A pedido ou de ofício. Regra, o pedido pelo interessado é escrito. Vem para cá. Quando a gente fala de início do processo, início. Eu não vou nem... É aqui mesmo, início do processo. Eu tenho medo, mas eu não sou professor de português. Para com essa porra. Início do processo... Sabemos que pela oficialidade ou impulsão de ofício dos processos administrativos, ele pode ser feito tanto de ofício como por provocação, ou seja, provocação do interessado. Agora, a lei nos traz uma situação interessante, que a regra geral é que o pedido do interessado tem que ser escrito. Veja, meu aluno, que aqui vai entrar naquela parte do formalismo necessário. E por que regra geral? Que se houver um ditame legal que fale que o pedido pode ser verbal, coisa do tipo, não necessariamente será escrito, mas vale como regra que o pedido do interessado para iniciar o processo administrativo tem que ser por escrito. Ok? Vamos que vamos. Cara crachá, né? Até chatice isso aqui, mas a gente tá na lei, a gente tem que falar. Dados do interessado. Tem que estar lá. O órgão ou autoridade a que se dirige para iniciar o processo, isso está escrito no pedido, identificação, data, assinatura do requerente ou de quem o represente, lógico, domicílio ou local para recebimento de comunicações do requerente, formulação do pedido com exposição dos fatos e seus fundamentos. Ou seja, tem que escrever bonitinho por que entra entrando com o processo. Entendeu? Fim de papo. Aqui tem coisas interessantes que eu quero que você preste atenção, vem comigo. Eventuais falhas devem ser orientadas pelo servidor ao interessado. Calma lá. É vedada a recusa imotivada de recebimento de documentos. Calma lá. A administração deverá elaborar modelos padronizados para assuntos equivalentes. Vem comigo. Meu aluno, olha só. O cara chega para fazer esse pedido escrito. E aí ele esquece de colocar o local. E eu sou o servidor responsável por receber o pedido. O que eu faço? Eu deixo ele ficar no erro e que se foda? Claro que não, né? Então, a lei preceitua que eventual falha deve ser orientada pelo servidor. Falhas devem ser orientadas pelo servidor para que se sane aquela falha o mais rápido possível. Ok? Outra situação que falou,
que falou, você não pode imotivadamente recusar um documento. Isso seria até um reflexo daquela proibição, né, que é recusar fé a documentos públicos. Você não pode falar, cara, não vou pegar esse documento não. Você só vai recusar o documento se ele vier de uma maneira irregular, ok? E por último, a administração deverá elaborar modelos padronizados. Como assim? Imagina que um órgão ou entidade específica receba vários padronizados, falando e escrevendo, receba vários pedidos de processo para o mesmo tema. De uma maneira para dar mais eficiência e economicidade para a administração pública, é bom, né, que se faça um modelo, de novo, padronizado, não é pradonizado, padronizado, ok? Tranquilo, show de bola. Claro que para assuntos equivalentes, né? Não vai botar lá um servidor fazendo modelo para tudo, né? Que nunca vai aparecer na vida. Então, também tem a pena do cara. Vamos para frente. Interessados, meu aluno, isso aqui se fala de legitimidade processual. Então, caso venha na sua prova a seguinte palavrinha, legitimidade processual, é disso que está se falando. Beleza de Creuza? Então, maravilhoso. Que é quem são as pessoas legítimas para iniciar um processo, para realizar um recurso, para participar do processo como um todo. É a legitimidade processual. E aqui está. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos e interesses individuais ou no exercício do direito de representação, vamos lá, aquele que, sem ter iniciado o processo, tem direitos ou interesses que possam ser afetados. Vem para cá então para te resumir. Quem pode iniciar um processo, fazer recurso, ter legitimidade processual? Pessoa física ou pessoa jurídica. Quem é uma pessoa física? Eu. Quem é uma pessoa jurídica? O Alphacom, uma empresa. Ok? Esses aqui que iniciem um processo. Mas imagine o seguinte, essa pessoa física que iniciou o processo me denunciou falando que eu cometi uma infração. Eu sou interessado na matéria desse processo administrativo. Então, caso eu seja interessado, caso eu tenha um direito que possa ser afetado pela consecução desse processo, eu também tenho legitimidade processual. Então, interessados, né? Então, nem vou botar interessados, vou colocar assim, ó, terceiros que possam ser afetados. Ok? Esses também têm legitimidade. Organizações e associações no tocante a direitos no tocante a direitos e interesses coletivos. Isso costuma cair bastante em prova, tá? Então vamos lá. Organizações e associações no tocante a direitos coletivos. Direitos coletivos será aquele direito de todo mundo, né? De um grupo. E há pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos difusos. Então, pessoas ou associações, não é isso? Pessoas ou associações. Direitos difusos. O que é um direito difuso? É aquele que não pode ser mensurado, né? Que não é coletivo, como, por exemplo, direito ao meio ambiente equilibrado, né? E por aí vai. O que você tem que lembrar aqui, meu aluno, perceba que quando coloca pessoas, direito difuso, meio que engloba todo mundo, né? Então é bem interessante que você lembre dessa frase aqui, que organização e associação para direitos coletivos, que aí você já consegue fazer por eliminação qualquer questão que porventura apareça. Ok? Vamos para frente. Outros interessados são capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Então isso aqui é padrão, né? A regra é que tenha que ter mais de 18 anos. Ok?
Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Meu aluno, essa parte aqui da prioridade tá lá nas disposições finais, lá no finalzinho da lei. Eu já trouxe para cá para concatenar com o assunto. Quem é que terá prioridade nos processos administrativos? Cara crachado, meu aluno, vem para cá. Idoso, que é pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental e pessoa portadora de doenças especificadas na Lei 9784 de 99. Por que eu coloquei assim, meu aluno? Porque se você for lá no artigo, acho que é o artigo 60 e tanto, tá lá nas disposições finais, você vai ver que a lei fala que é tuberculose, mal disso, mal daquilo, hanseníase, blá blá blá. Poxa, qual examinador vai te perguntar se uma doença tal vai dar prioridade? É muita preguiça, ok? Então são doenças especificadas em lei. Tem mais de 20 doenças lá. Você é médico? Você vai fazer concurso para médico? Você vai fazer concurso para perito do INSS? Se você for fazer, aí beleza. Aí você dá uma olhada lá, né? Porque vai que... Fora isso, não seja um candidato tão preciosista. Ah, Ricardo, você tá dizendo para mim que não é para estudar o que tá no edital? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo para você é que você tem que ter um mínimo de inteligência para saber o que de uma lei tem uma chance real de ser cobrada. Eu sou um tipo de professor que eu peco pelo excesso. Quanto mais você estudar e saber do detalhe da lei, melhor. Mas tem coisas que beiram um absurdo, como, por exemplo, você saber quais são as doenças especificadas em lei. Ok? Tranquilo? Então você já sabe que é show de bola. Vamos que vamos. Competência. Meu aluno, vem para cá. Aqui, veja só que coisa interessante. O direito administrativo, ele é muito concatenado. Você entendendo o começo, você acaba entendendo o meio e o fim. Essa parte de competência, ela deriva muito do poder hierárquico da administração pública, ou por ser um processo interno, né, das vias administrativas, e também, se você entende o requisito competência de ato administrativo, você vai entender isso aqui com a mão nas costas. A competência, ela é irrenunciável. Em regra, mas essa irrenunciabilidade, ela pode ser afastada pelo Instituto da Delegação ou avocação. Meu aluno, o que é que você tem que lembrar aqui de delegação e avocação? Primeiro de tudo, a delegação é para hierarquia igual ou inferior. Vai ser para parte da competência. Explica isso aí, Ricardo. Mas é lógico que eu explico, cara. Você tá de sacanagem? Seguinte, vê comigo. Imagina que você é um agente da Polícia Federal. Quando você delega, a delegação, logicamente, tal qual uma avocação, e tem que estar especificada em lei, você só pode delegar o que a lei deixa que você delegue. Quando você delega, você está delegando parte de sua competência para alguém. Imagina que a sua atribuição de policial federal seja, sei lá, abordar um criminoso tal. Aí você dá a doida, liga pro delegado e fala assim, ô Juliano Yamakawa, seguinte, chega aí meu brother, tem um cara ali pra abordar, vai lá abordar ele na moral? Ah, não, vai lá abordar na moral, pá, desliga o telefone. Pô, você tá de sacanagem? Não pode fazer um bagulho desse. Então, a delegação nunca vai ser pra autoridade superior a você. Isso não existe. Agora, não é necessário que a hierarquia seja inferior. E quando se fala assim, pode ser tanto agente como um órgão, né? Agora, preste atenção. Pode ser tanto igual ou inferior e parte da competência. Enquanto que a vocação, meu aluno, ela é o sentido inverso. A delegação é pegar a sua competência e entregar para uma pessoa. A vocação é, quer a coisa bem feita, faça você mesmo. Então, o delegado pode avocar a sua competência. Falar, meu irmão, você está fazendo tudo errado, dá essa porra aqui que eu faço. Perceba, a avocação, se ela fosse feita de qualquer jeito,
para que existiria aquele servidor público? O servidor público, ele tem que ter a sua competência, desenvolver o seu trabalho e aprender a fazer o seu rolê. Concorda? Beleza. Então, a avocação, de certa forma, será mais restrita que a delegação, pois a avocação, ela tem que ser excepcional, devidamente justificada, por motivo relevante e com tempo definido, temporária. Essa situação de tempo definido também tem que estar aqui na delegação. Você não vai delegar para sempre. Se você delegar para sempre, você está renunciando da competência. Ok? Tranquilo? Show de bola. Vem para cá então. E aqui está. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Isso aqui eu acabei não escrevendo, mas isso aqui é muito importante. Não vou nem escrever ali, vou explicar para você. Olha só, imagina que a lei não fala a quem você deve dirigir aquele recurso, aquele início daquele processo, ok? Se a lei não fala, preceitua-se que você tem que ir para o menor grau hierárquico. Parece um pouco ilógico, né? Porque você fala, pô, eu quero resolver meu problema, eu tô aqui no Alfacom, vou falar logo com o Evandro. Não. Por quê? Se o Evandro desconsiderar essa decisão, você vai fazer recurso para quem? Então perceba que é mais inteligente, segue um processo mais idôneo, caso não exista uma lei específica que defina a autoridade a quem o interessado deve se dirigir, que você inicie pela autoridade que possui o menor grau de decisão. Beleza? Porque se ele falar não, você entra com recurso. Certo? Tranquilo. E aqui está. Delegação. Se não houver impedimento legal, lógico. Parte de sua competência, lógico. Ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados, foi o que eu falei, pode ser igual. Conveniência ou circunstâncias de índole técnica, social, econômica. Ou seja, tem que ser justificado, né? Não vai delegar tudo. Isso aqui talvez seja a parte mais importante da Lei 9784 para fins de prova. É verdade, que é o seguinte, é o artigo 13, o que você não pode delegar. Ok? E o que você não pode delegar? Edição de atos normativos. Meu aluno, quando se estuda poder normativo ou regulamentar, o que é que se preceitua pela doutrina majoritária? Que o poder normativo ou regulamentar é privativo do chefe do poder executivo. Então a edição de um ato normativo não pode ser feita por qualquer um e nem pode ser delegada, já que ela é privativa, ok? Então a própria lei fala que a edição de atos normativos não podem ser delegadas. Ricardo, o que é ato normativo? Resolução, regimento, regulamento, instrução normativa, decreto, ok? Decisão de recursos. Bem lógico, né, meu aluno? Se você é autoridade superior que recebe um recurso, você vai delegar essa porra? O recurso é para você, não é para outro. Então, bem lógico aqui, a decisão de recurso. E matérias que tenham competência exclusiva. Essa é bem fácil e bem lógica, né? Se a competência é exclusiva, você não pode delegar, porque é exclusiva, ok? Então, esses três casos... Ricardo, eu não quero estudar nada da Lei 9784, vou fazer a prova no talento. Beleza, velho. Estuda essas três coisas aí, decora essa parada e vai pra prova, que pelo menos aí tem uma chance de você acertar alguma coisa. Ok? Tranquilo? Show de bola. Outras características da delegação. O ato de delegação especificará as matérias e os poderes transferidos, logicamente. Os limites, a duração e os objetivos da delegação. Lógico, a delegação tem que ser específica, tá? E o recurso cabível podendo conter ressalva, blá, blá, blá. E o ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Isso é muito interessante. O ato de delegação, ele é revogável. Ou seja, a autoridade delegante pode revogar o ato. Pode falar, cara, não precisa mais fazer não, deixa que eu faço. Ok? Tranquilo? Show de bola.
Vamos para frente. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Padrão. Avocação. Caráter excepcional, motivos relevantes, temporária e competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Lembrando que a delegação, ela, como a gente fala na administração, né, ela é bottom-up, ou seja, a pessoa que está em cima, que puxa a delegação de quem está de baixo, e a delegação, em tese, seria top-down, né, a pessoa que está em cima, que delega para quem está de baixo, ou delega ali na horizontalidade. Ok? Tranquilo? Show de bola? Vem para cá. Meu aluno, veja que não tem um segredo muito grande nessa situação do processo administrativo. É uma lei que dá para ser facilmente acompanhada aí pela lei seca e aqui sendo apenas aí um auxílio para que você compreenda e entenda melhor. Beleza? Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Faz questão. Valeu. Falou.